Salve! Saudações, presidente Jair Messias Bolsonaro. Desejo sempre saúde e sucesso no seu pleito, tá? Mas bem, o senhor não me conhece, eu sou o mestre Iraquitã, tenho um canal, como o senhor mesmo pode ver, Movimento Seja Homem. E é um nicho desse mundo, né, que a gente chama de machosfera, MGTOW, ou tem várias denominações, tá bom? Mas onde é que eu quero chegar com esse tipo de vídeo para o senhor? Se quem sabe um dia chegue na sua presença e principalmente os seus ministros e ministras, né? Por quê? Vou dizer uma coisa. Tem um canal chamado Dom Sandro, que ele fez um vídeo, né, sobre as falas da sua esposa, né, da Michele, né, a qual nossa primeira dama, né, e também desejo sucesso a ela, né? Só que essas falas, presidente, elas são propostas, né, futuras, que eu vi o vídeo, eu vi o áudio, né, onde a primeira dama diz o seguinte, que se não me falha a memória, até o final do mandato seu, serão criadas mais 100 leis a favor da mulher. Que bom, que bom. Quer dizer, entre aspas, né, esse que bom. Se o senhor perceber, é porque penso eu que o senhor não tem alguém no seu ministério que informe a respeito desses novos comportamentos no qual o Estado ele adentra nas relações entre homem e mulher, né? Já basta ter o Estado no nosso cangote. O senhor tem, no seu governo, tem retirado um pouco do Estado nas nossas vidas. Eu acompanho desde 2018, quando começou todo esse burburinho de Bolsonaro para cá e Bolsonaro para lá. Desde aquela sua primeira entrevista, onde o senhor diz que bandido tem que pagar pelo aquilo que ele merece. Alguma coisa nesse sentido, certo? Se ele está na cadeia porque ele merece, e eu acho justo. Mas é o seguinte, muitos tem o senhor como um misógino, né, que não gosta de mulher, e o senhor do seu governo provou que é um governo que é contra os homens. Por que é contra os homens? Porque o senhor sancionou 72 leis, segundo o próprio cenário aí feminino, né, a Assembleia, o senhor sancionou 72 leis a favor da mulher, certo? Lei de violência psicológica, lei de sócio-paternidade. Então são todas essas leis que estão criando uma barreira para que os relacionamentos comecem a se cessar. E também cobrando só de um lado. Porque nós sabemos, presidente, e os senhores ministros, que essas leis, elas só visam mais um lado. Qual é a visão? Qual é essa visão? A visão do homem, que é contra o homem. Todas essas leis são contra nós homens. E existem sim homens que não prestam, com certeza, como existem também mulheres. Mas quando se faz uma lei, se faz para os dois lados, certo? E a tendência dessas leis que o senhor sancionou é ter um lado só. O que seria esse lado? Escravizar nós homens. Para quem você não sabe, eu sou casado, certo? Só casei uma vez, vou completar 30 anos de casado agora, certo? Bodas de pérola. E que, na minha época, a coisa era muito, muito diferente. O Estado ainda não estava tão forte nas relações, tá certo? Há 30 anos atrás era muito diferente o tempo. E hoje,
já que o senhor, presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor mergulha em vários nichos, por exemplo, o senhor foi agora no pessoal do fisiculturismo. Então, penso que, eu acho assim, eu tenho até dúvida, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco conhecimento e já adentrei nessa questão da machosfera, na questão do homem, né? E o senhor deve ter, o senhor tem mais informações que eu, referente a todos esses segmentos, certo? E nós homens, infelizmente, apesar de tantos canais que nós temos aqui no YouTube, ainda precisamos de uma união, de uma força maior, para poder, aos poucos, irmos apresentando essas deficiências que o Estado fomenta. Porque quem cria toda essa dificuldade de relacionamento entre homem e mulher é o Estado. Através das leis, né, através de políticos que trabalham com leis populistas, que obviamente, no final das contas, num futuro mais próximo, vai acabar ferindo eles mesmos. E eu espero, presidente Jair Messias Bolsonaro, que o senhor não seja vítima dessas leis que o senhor hoje sanciona. Certo? Porque se o senhor não for vítima, provavelmente seus filhos, seus netos, seus bisnetos serão. Porque um dia, né, vamos dizer numa forma popular, a casa cai para todo mundo. Certo? E mais, como a sua própria esposa falou, a primeira dama falou, mas sem leis, imagine, nós não estamos conseguindo nem administrar, acho que estão aí, imagine, mas sem leis. Aí eu pergunto para o senhor, presidente Jair Messias Bolsonaro, aonde é que vocês querem chegar? Eu sei, estou perguntando assim porque eu tenho um público, certo? Principalmente meu público é um público de adolescente. Eu não faço vídeo para homens velhos, feito eu, feito o senhor e feito tantos aí, homens adultos, porque os homens adultos, eles já estão tão massificados no que a gente chama de gado, no grupio, né? São termos que nós utilizamos nesse meio, que a gente vai falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E eles não entendem como estão funcionando essas leis que são criadas aí em Brasília, onde estão prejudicando a todos nós. Aí o senhor, presidente, com todo respeito, o senhor, seu caso me falha a memória, o senhor no dia 7 de setembro, o senhor disse assim, que o senhor era imbrochável, né? Ou alguém falou. Né? Eu achei até engraçado, foi até, o senhor é um marqueteiro de primeira. Mas o senhor falou também que os homens deveriam encontrar suas princesas, casar com suas princesas. Aí eu pergunto, só se o homem hoje em dia, certo, for louco, porque tantas leis contra nós homens, nós estamos nos tornando escravos. E eu vejo que o senhor, com sua equipe, o senhor está lutando para que o nosso país saia dessa escravidão, principalmente aqui no Nordeste, que nós temos inúmeros prefeitos, governadores socialistas, de cunho socialista. E a gente sabe muito bem, pelo menos eu sei, o mal que essas pessoas fizeram e estão fazendo no norte e nordeste do nosso país, certo? Dividindo as pessoas, escravizando as pessoas através da militância cega, da ideologização. Quer dizer, são inúmeros fatos que eu vejo, que hoje eu consigo perceber porque eu estudo um pouco da política, eu estudo um pouco religião, todas essas ideologias, e fora que eu também sou psicólogo, certo? Então eu vejo toda uma modelagem através principalmente do tempo, porque sabemos que a esquerda, ela é atemporal, ela não interessa o tempo, ela vai moldando as nossas cabeças no decorrer do tempo. E aqui no Nordeste, nós nos tornamos escravos, escravos da seca, escravos do vitimismo,
No Brasil todo, mas no Nordeste o senhor percebeu agora que nessa votação, né, mudou-se um pouquinho o cenário, mas ainda continua muito forte, o lado esquerdo. E o assistencialismo e, obviamente, a escravidão concernente homem e mulher, certo? Concernente esses sexos, esses gêneros. Então, precisamos, sim, de pessoas que possam, no âmbito, né, político, ver esse outro lado. E a sua ministra, né, que agora é senadora, né, a Damares Alves, né, ela diz lutar pela família, mas é uma falácia. É uma falácia, viu, senadora? Parabéns para a senhora Damares Silva. É uma falácia que a senhora falou. Porque quanto mais a senhora coloca leis, se vangloria de tantas leis a favor da mulher, a senhora está dividindo a família da mesma forma. Então, penso que a senhora deve reformular suas metas, certo? Principalmente para com o homem. E eu vi, dona Damares Silva, a última fala que a senhora fez, que está sendo propagada aí no YouTube, né, a respeito daquilo, né, de pessoas que gostam de criancinhas, né, os pés, né? Aí eu entendo isso aí, mas já foi feito pesquisas a respeito, certo? E principalmente tem eu vou lhe dar uma dica que a senhora deve saber melhor que eu, uma questão chamada relatório Kinsey, do Dr. Kinsey. Relatório Kinsey. Ele mostrou lá nos Estados Unidos toda essa balbúrdia, né, de orientações sexuais, de fetiches, de toda essa bandalheira que só causa destruição para as nossas mentes, tá certo? E o intuito é esse, né? Quanto pior, melhor, seja de bebê, seja de infanto. Então, eu acho isso um desastre. Eu não concordo. Eu não concordo de forma nenhuma com esse tipo de comportamento, certo? Que a gente chama de além do sexo, certo? Então, quer dizer, nós precisamos sim encontrar soluções viáveis que principalmente punam os dois, tanto o homem como a mulher. E essas leis que os senhores estão aí fomentando, estão fazendo, estão votando, estão sancionando, viu, presidente? Não contempla isso. Contempla, sim, o afastamento das famílias, certo? Alguém deve... Se alguém não disse, eu estou aqui para dizer para o senhor, viu? Essas leis que vocês estão aí se enchendo o peito, né? E o pior, que quanto mais leis, presidente, dona Michele e dona Damares Alves, quanto mais lei, mais impostos nós temos que pagar. E será que eu estou disposto a pagar esse tipo de lei? Hein? Eu vou trabalhar para a minha vida todinha, se resumir ao quê? A dar boa vida a vocês, certo? Porque tudo que vocês gastam é decorrente dos nossos impostos, certo? Porque o Estado não gera dinheiro, o Estado gera prejuízo para todos nós. O Estado grande, principalmente o Estado grande, coisa que o pessoal da esquerda, né, gosta muito, né? Quanto maior o Estado, maior o Estado sendo pai. E o que as mulheres hoje em dia estão buscando é um Estado pai. Por isso que não está tendo mais casamentos, os casamentos diminuíram. A taxa de natalidade está diminuindo também, vai diminuir drasticamente, porque as mulheres não querem ter mais filhos, elas querem ser independentes. E são sempre dependentes. Por quê? Porque todo o assistencialismo que o senhor está promovendo para as mulheres, lembra do auxílio, onde as mulheres ganharam em dobro, triplo? Então, vai sair de onde? Saiu de onde? Saiu da mão de alguém. Saiu do bolso de alguém, saiu do trabalho árduo de alguém. Através de um alimento caríssimo, triplicado o imposto, principalmente aqui no estado de Pernambuco, onde por mais que o senhor fizesse, o nosso governador aí, o Paulo Câmara, não ajuda, né? Porque é um dos quanto pior, melhor para o Brasil. Então veja que eu estou contextualizando muita coisa.
certo? Eu não estou deixando aqui, eu não estou querendo ser egoísta. Só puxar a sardinha para o lado do homem, não. É puxar a sardinha para todo. Por quê? Tudo isso que a gente está passando hoje aqui, poderíamos estar bem melhor, certo? Agora, imagine, leis que já nos afogam aqui através dos impostos, através dos alimentos caríssimos, um quilo de açúcar R$ 4,20, uma bolsa de leite quase R$ 10, um quilo de carne, nem meu Deus do céu, e ainda ter o Estado nos nossos relacionamentos, certo? Dizendo que está criando leis para proteger a mulher e obviamente que não está criando leis para proteger ninguém. Vocês estão criando leis para dividir, de alguma forma dividir, mas o discurso é muito diferente da realidade. Ok, presidente? Então, mais uma vez, meu voto é seu, né? Meu voto é seu. Entre o senhor e o Luiz, né? O nosso Luiz Inácio Lula da Silva, né? O que mostrou, eu sei muito bem o que ele quer. Ele está com, né, com péssimas intenções para o nosso país. Então, entre ele e o senhor Jair Messias Bolsonaro, com certeza vou votar no senhor, meu voto é seu. Agora, que suas ministras, principalmente a senhora Damares, ela não corresponde, certo? Ela precisa acalmar os nervos, ela precisa repensar essa ira que ela tem contra nós homens, porque a maioria dos homens, ministra Damares, e agora senadora, mais uma vez meus parabéns, a maioria dos homens são bons, certo? A maioria dos homens são bons. Tem um ou outro que é ruim, que não presta, e a gente tem que entender. Como a maioria das mulheres, aí vai ficar meio a cargo. Mas eu penso que são boas também. Mas infelizmente, inúmeras variáveis fizeram com que elas mudassem de comportamento para, principalmente nós homens, para com nós homens, tá certo? E as leis estão ajudando cada vez mais. Então, lembre-se, dona Michele, a senhora um dia, primeira dama, terá filho, já tem 2 filhos ou 2 filhas. Essas filhas poderão lhe dar netos. E imaginem seu filho ser pego por qualquer besteira, por qualquer violência psicológica, porque tudo agora é violência. Tudo agora é violência psicológica. Ai, eu não fiz isso, é violência psicológica, certo? Onde o homem é retratado como um bicho, um monstro, e não é bem assim, certo? Nós vamos repensar os nossos modelos de pensamento, as nossas ideias, para poder fomentar um Brasil mais justo, porque dessa forma não tem como. Bem, eu fico por aqui, presidente, mais uma vez muito obrigado, saudações ao senhor, boa sorte no seu pleito, né? O senhor vai se consagrar, se Deus assim permitir, vencedor, né? Porque do outro lado aí de esquerda não dá, mas repense e procure um pouco mais, presidente, orientação a respeito de nós homens, viu? Pare de ser um cavaleiro branco tão forte, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe o canal. Movimento Seja Homem.